Shell on the beat. Fala e fala no ar, estamos de volta para mais um episódio. Estamos aqui reunidos mais uma vez e eu já quero convidar o Luan para mais esse episódio. Tamo junto de novo, Luan, seja bem-vindo. Muito obrigado, Renan. Sejam todos muito bem-vindos ao Fala e Fala, mais um episódio. Eu já convido você a se inscrever no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário e também siga a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram. A gente está ativo, está criando conteúdo e lá você pode participar com a gente e interagir mais. Então vai lá, @Fala e Fala Podcast, e também tem as nossas redes pessoais, que é @Renan Galindo e @Luan Galindo, está aparecendo no seu vídeo, Renan. Muito bom, estamos de volta mais uma vez e eu quero, antes de mais nada, agradecer aqui os nossos patrocinadores. Quero falar aqui, ó, ERP Serve, nosso patrocinador que está conosco, que nos cede esse espaço aqui. Muito obrigado mais uma vez. Quero deixar aqui a RP Serve, ó. Vai aparecer aí embaixo o site para vocês acessarem, tá? A RP Serve é uma consultoria especializada em sistemas de gestão, ERP. Eles trabalham com suporte também, todo tipo de levantamento para implantação, reimplantação, apoio técnico, o que você precisar aí de sistemas ERP, chama a consultoria ERP Serve. Os caras são especialistas nisso. Fala com o Bruno Reis, fala com o Wellington Varalda, diz que você ouviu aqui no podcast, no Fala e Fala, e eles vão te dar um presente especial. ERP Serve, consultoria. Obrigado mais uma vez aí, Ricardo Badawi, obrigado ao Rica, ao Bruno Reis e ao Wellington Varalda pelo espaço aqui conosco, por ter cedido e por estar apoiando o nosso trabalho, Luan. E também eu quero falar da fábrica do MDF, que mandou pra gente essas canecas exclusivas do Fala e Fala Podcast. Em breve vai ter sorteio lá no Instagram, então fique ligado nas redes sociais. E a fábrica do MDF não faz apenas caneca, Renan. Eles também têm aí brindes. É uma loja de brindes, você pode fazer sua cotação. O final do ano tá chegando, você quer pedir os seus brindes para sua empresa, vai lá na fábrica do MDF, está aqui na descrição o contato deles. Tem chaveiros em acrílico, chaveiros em MDF, tem placas em MDF, caneca como a gente personalizada, como a gente fez aqui para o Fala e Fala, e muito outras coisas. Então, se você está precisando de tudo para brinde, é no Fábrica do MDF, você não pode perder. Está aqui na descrição, então vai lá depois e cita a gente, fala do Fala e Fala Podcast, que eu tenho certeza que você vai conseguir condições especiais. Renan? Isso aí, procura o pessoal lá da fábrica do MF, avisa que você ouviu aqui no Fala e Fala Podcast. O pessoal também vai te dar um presente especial aí, nossos patrocinadores. E se você também quer ser um patrocinador, fique à vontade, tá? Para nos acionar. Pode ser pelo direct mesmo do Instagram, ou mesmo no e-mail que está lá na bio do Instagram. Entre em contato Na conosco, nos descrição também. procure. Na descrição também tem Do vídeo o. também, né? Tem. Ó, boa, boa. Bem lembrado pelo Luan. Na descrição do vídeo também tem os nossos contatos. Vai lá, fala com a gente, manda aí a sua intenção e a gente com certeza vai te receber de braços abertos. Agradecer mais uma vez o pessoal da RP Serve e também da fábrica do MDF que estão conosco nesse projeto, Luan. E aí, Luan, o que a gente vai falar hoje aqui no Fala e Fala? E no nosso episódio de hoje a gente vai falar sobre influência. Influência da nossa vida para outras Boa, pessoas, muito bom. exemplos de vida, como que isso é importante para a gente, também para nossos familiares e também colegas, amigos e pessoas próximas a gente. Como uma influência boa ou ruim pode ajudar ou atrapalhar uma pessoa, como é a nossa responsabilidade social em relação a esse tema. A gente vai discutir um pouco mais, Renan. Então, para começar, Renan, eu queria já deixar aí no ar para você e também para você que está nos assistindo, comente a sua opinião também. É muito importante você comentar e participar com a gente, porque aqui é Fala e Fala, então falem também. Renan, qual é a importância da gente ter aí, ser aí um exemplo de vida, tanto boa quanto ruim? Como que a gente pode aí ter um pontapé inicial de ser exemplo para alguém, tanto um familiar, tanto um amigo ou um colega de trabalho, Renan? Cara, esse assunto é tão legal porque a gente consegue ter tantas boas ideias, né? A gente pensa em tantas boas ideias e a questão de ser um exemplo, Luan, eu ligo muito à mentalidade vencedora, né? Você tem as pessoas que têm mentalidade vencedora e tem aquelas que têm a mentalidade, não vou dizer derrotada, que é muito forte, mas Uma limitada, pode é ser? limitado, boa. Uma mentalidade um pouco mais limitada, e aí você pensa em alguns exemplos como sendo importantes para as nossas vidas, e
a importância de você ser um exemplo positivo para a vida de alguém, ela vai além de simplesmente aquilo influenciar a pessoa para uma coisa ou outra. Quando você é um bom exemplo, né, seja no seu trabalho, na faculdade, na escola, dentro de casa, na família, você consegue mover multidões. Às vezes você nem percebe, talvez você nem se importe, né, porque não tem ninguém vendo, tal. Mas quando você dá um bom exemplo, quando você mostra que você, por exemplo, é um excelente profissional, dedicado, que de repente saiu de uma condição limitada e mesmo assim estudou, correu atrás, batalhou e hoje é um profissional de sucesso, né? Às vezes as pessoas olham só o final, né, Luan? Só o sucesso. Sim. Mas quando você tem essa trajetória e você dá esse exemplo para os mais jovens, né? De repente, para aqueles que estão no mesmo lugar que você morou, na comunidade, ou em algum lugar que você tenha passado dentro da empresa, quando você dá um bom exemplo, você movimenta milhares e milhares de pessoas. Porque uma coisa é quando você fala, quando você sugere um caminho, quando você dá uma opinião, quando você dá até um conselho, e a outra coisa é quando você exemplifica, né, com a sua vida ou quando você demonstra no dia a dia que você é realmente aquilo que você está dizendo. Então isso tem um poder muito grande, isso influencia demais. Então é importante você ter isso muito claro na cabeça, né, que você tem que ser não é questão de ser o melhor do mundo, é você ser o melhor naquilo que você faz, né? Buscar ser um bom cidadão, buscar ser um bom filho, um bom pai, um bom ser humano acima de tudo, dar exemplos positivos. Claro que a gente tem momentos na vida em que a gente passa por situações em que nos deixa mais para baixo, mais chateado, triste e tudo mais, isso é normal, mas quando você é uma pessoa otimista, uma pessoa com mentalidade vencedora, você nunca vai ver limitação, né? Você sempre vai estar olhando ao contrário, sempre vai olhar, é o tal do copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Você sempre vai olhar com bons olhos toda e qualquer situação e com certeza você vai influenciar um monte de gente. A gente vê no episódio anterior, a gente falou sobre as Olimpíadas. Cara, basta você pesquisar aí para perceber quantas pessoas começaram a buscar a prática de aula de skate ou de surf depois dos resultados do Brasil. Do surf, por exemplo, aumentou sei lá quantos por cento, a busca foi imensa, né? Por quê? Porque o Ítalo, ele foi medalha de ouro e ele deu um exemplo gigantesco de como ser um vencedor saindo de uma realidade com poucos recursos, com poucas oportunidades, ele venceu na vida e ainda se tornou um atleta de sucesso campeão olímpico. Então, é essa a importância de você se preocupar em ser um vencedor na vida, uma pessoa que conquista e que avança e vai conquistando, mesmo diante dos desafios, porque a gente vai ter sempre alguém que estará se espelhando em nós, não é? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. A gente tem que lutar com a vida mesmo, tem que ser um batalhador. Parece até clichê, né? Não desista e tal, mas não é, é verdade. Quando você trabalha para ser uma pessoa vencedora, você colhe os frutos e você ainda está influenciando talvez uma outra geração na sua casa, outras pessoas que te conhecem no trabalho. Você está mostrando que você é um cara que quer vencer e isso, eh, canalizado para o caminho certo, Luan, faz uma diferença gigante e ganha todo mundo, né. Com certeza. E a primeira questionamento que eu quero deixar para você e também para as pessoas que estão nos ouvindo é: quem aí de casa está nos ouvindo, comente aí quem de vocês aí torce para o mesmo time que o pai de vocês. Esse é o primeiro exemplo que eu quero dar. Por que o time, Renan? Porque começa aí os nossos primeiros exemplos de vida, né? Na família. Quando você é criança, você tem o seu pai como espelho, e se você não tiver um pai, você tem uma figura que vai estar fazendo esse papel e acaba influenciando. O primeiro influência que um menino vai ter pode ser o time. Muitas pessoas torcem para o mesmo time que o pai torce ou que um tio torce. Muitas pessoas ouvem um estilo musical porque alguém da família ouvia também e ela se espelhou nessa pessoa e acabou sendo influenciada. Então, a primeira importância que a gente tem, a primeira responsabilidade que a gente começa a falar é própria em casa, né? Porque quando a gente tem um estilo de vida bom, fazendo aí coisas boas, se preocupando não apenas conosco, de ter um estilo de vida bom, saudável para o nosso corpo, planejar o nosso futuro, mas também para as pessoas que estão ao nosso redor, um filho, um irmão, um sobrinho. O que que eu estou fazendo na minha vida que não vai apenas causar o resultado em mim, mas também na pessoa próxima a mim. Será que o estilo de vida que eu estou vivendo hoje está atrapalhando só a mim ou também uma pessoa próxima, uma criança que está se espelhando em mim? A gente vê isso muito com influenciadores da internet também.
como você disse, quantas pessoas começou a buscar o esporte depois que viu nas Olimpíadas. No Brasil, culturalmente, todo mundo queria ser jogador de futebol quando criança. Hoje em dia, Padrão. talvez não mais. Hoje em dia, muitas crianças querem ser youtuber, porque é uma profissão que está em alta e vai aumentando. Daqui a pouco, já está crescendo também, muitas crianças querem ser gamers, por exemplo, jogar um Free Fire, jogar um Fortnite profissionalmente, porque está crescendo essa divulgação. Então, para você ver como que é totalmente importante a gente pegar já o exemplo de criança, porque a criança começa a buscar referências, e se você é uma referência boa em casa, para um parente, você vai influenciar não apenas você, como uma vida boa, mas também a próxima geração. Então, Renan, qual é a responsabilidade social que a gente tem, não apenas conosco, mas também de pensar no próximo quando estiver fazendo atitudes com a gente? Eu tenho um estilo de vida saudável, bom, e dou exemplo não apenas para mim, mas também para a geração que está se espelhando em mim, Renan. Eu acho que assim, a responsabilidade de cada um de nós, e aí levando em consideração tudo que você falou, é um pouco de você se preocupar com o próximo, né. E além de você se preocupar só com você, é claro que as pessoas trabalham e constroem e querem ter uma vida boa e isso é normal e tem que ser assim mesmo. Mas quando você tem uma preocupação em dar um exemplo, em ajudar as outras pessoas, em demonstrar esse carinho, né, essa empatia que o pessoal fala muito hoje em dia, é um pouco isso. A responsabilidade que nós temos como ser humano não é simplesmente você nascer, estudar, ir para um bom trabalho, construir uma vida confortável, ter a sua família e depois morrer e deixar lá, eh, um histórico para sua família ou uma pensão, alguma coisa assim. Vai muito além disso. A gente precisa pensar que o nosso papel como ser humano, ela é muito maior. Então você pode ser uma influência positiva em uma série de coisas. Você não precisa, ser um campeão no esporte, você não precisa ser um cantor, você não precisa ser um jogador de futebol, você não precisa ser, sei lá, um empresário rico, bem-sucedido. Você pode fazer isso com coisas mínimas, né. Quando você, por exemplo, tem a oportunidade de conversar com alguém que está precisando de uma ajuda, está precisando de um conselho, dar exemplos positivos, mostrar o caminho certo, contar um pouco da sua história, usar a sua base de vida, o que você construiu, para influenciar pessoas a seguirem pelo caminho, talvez não igual ao seu, mas parecido, né. O exemplo do pai que torce para um determinado time e a família começa a torcer, o filho que nasceu começa a torcer pelo mesmo time, ou familiares mais próximos, isso tem a ver com o exemplo. Quando você diz que faz uma coisa e não faz, você vira um exemplo negativo, né, as pessoas você começa a perder credibilidade e confiança. Agora quando você diz que faz uma coisa e realmente faz, você demonstra com exemplo, né, aí as coisas mudam, é que nem a questão do amor, você falar: "Eu te amo" é uma coisa, agora você demonstrar que ama a pessoa com atitudes, mexe muito mais do que simplesmente dizer. Você pode falar 1000 vezes lá que ama a pessoa, mas uma demonstração que realmente você ama faz toda a diferença. Aquele exemplo aquela frase clichê que fala: "Faça o que eu falo, não faça o que eu faço". É, Não é tirar um exatamente. pouco da responsabilidade minha de vida? Tipo, eu Claro, tô dando conselho, mas eu não faço isso porque pra mim não exato, serve. Mas será que exatamente. se faça o que eu faço seria o mais importante? Mas aí eu teria que ter responsabilidade no que eu tô fazendo. Essa é a responsabilidade. Só falar não é tão bom É assim. quando ninguém tá vendo, né, Luan? É quando ninguém tá vendo. Por exemplo, o Luan quando era pequeno ele torcia para São Paulo, né, Exatamente. gostava de torcer para São Paulo. E eu sempre fui palmeirense e graças a Deus eu tô em frente ao Allianz Parque aqui, maravilhoso. Obrigado Allianz Parque por estar aqui. Aí, o que aconteceu? Eu torcia muito para o Palmeiras, só que naquela época, a fase melhor naquela época pouco tempo atrás, 2009, 2010. O São Paulo era muito mais forte naquela época, 2008, né. Então o São Paulo ganhava títulos, dava trabalho pra caramba, e tal, e inclusive ganhava jogos contra o Palmeiras. Mas o Luan de ver a minha paixão pelo Palmeiras, de torcer, de vibrar, de comemorar, mesmo que minimamente ali, ele foi se influenciando com o meu exemplo e hoje ele torce para o Palmeiras de coração, como eu torço, por conta disso, né. Aí claro, vieram as conquistas mais recentes e tudo mais, mas o exemplo que eu dei lá atrás ficou até hoje. E assim funciona com as nossas próximas Ó, e gerações, né. colocando um ponto aí, olha como é importante uma pessoa próxima dar o exemplo do que o mundo. Eu torcia por São Paulo por quê? Porque o São Paulo vinha de gerações de títulos, né. Vencedoras, né. Ganhou o Isso, Mundial 2005, né, ganhou 2005. 2005, ganhou o Brasileirão 3 vezes seguido, e É. esse era meu exemplo. Eu falava: "Meu, eu quero torcer por esse time, que esse time ganha direto".
Só que o Renan, mesmo o Palmeiras não sendo aquele grande time, 2008 e Dor de 2009, cabeça aquele time do Palmeiras. eu comecei a gostar. Depois daquele Paulistão que o Palmeiras ganhou, não era apenas o título, porque o São Paulo tinha Ah, mais título, exatamente. mas foi a paixão ali, o exemplo em casa. E aí eu falei: "Cara, o Palmeiras faz mais sentido porque eu torço de verdade, eu não tô apenas torcendo porque, uma grande maioria torce, torcendo porque meu irmão aqui mostrou que tem uma paixão, tem uma emoção envolvida". É além de só olhar os resultados externos, né. Então um exemplo próximo, um exemplo em casa que ele foi pra mim, é o que mais vale, não é apenas o mundo. Então se você acha que: "Ah, eu não vou falar isso pra ele porque", do exemplo de um pai ou de um irmão mais velho, "não vou falar isso pra ele porque ele vai aprender no mundo". Às vezes não, às vezes o mundo vai ensinar de um jeito que se você falasse em casa, se você orientasse em casa, seria mais útil. Foi o exemplo Exatamente. do jogo, então, vê como que é muito mais importante você ser um exemplo próximo do que deixar as outras pessoas ser o exemplo em quem você quer que siga um caminho bom, um exemplo bom. Por isso que tem que ser uma pessoa positiva, né. Eu, exemplos da minha vida, assim, eu sempre fui uma pessoa muito positiva, sempre olhei muito pra frente, mesmo com uma situação, não tão favorável, né, quando eu era mais jovem e tudo mais, mas eu sempre pensei que eu poderia conquistar muito mais, procurando exemplos positivos, procurando influências que gerassem valor e unindo isso com a positividade que eu sempre coloquei na minha cabeça, então eu consegui ter uma vida bacana, consegui construir uma carreira legal na minha profissão, e inclusive o podcast também é um pouco de resultado disso, né, dessa visão empreendedora de querer fazer, e meu, e se você olhar, o Luan sabe muito bem, se você olhar para nossa situação há uns 15 anos atrás, era assim, lastimável, né, Até menos, hein. a Até 10 já não era, já era 10, melhor, estava melhor, mas ainda era só que ainda era difícil estava começando a melhorar, mas ali. ainda cheio de dúvidas, né, Sim, será que vai sim. dar, será que não vai? E uma das coisas que fizeram a diferença foi a mentalidade, o pensamento de vencedor, o pensamento positivo, e você se espelhar naquelas pessoas que venceram, né. Exatamente. E foi um pouco do que eu fiz, é um pouco do que o Luan faz, a Fernanda, que é a nossa outra irmã, também faz. Então isso faz a diferença, isso fez a diferença para nós e faz a diferença para quem quer que seja, né. Isso acontece porque nós estamos canalizando para dentro de nós essa vontade de vencer, se espelhando em resultados, e ninguém aqui está querendo ser igual ao outro, no sentido de talvez a pessoa tenha uma condição melhor, conquistou mais cedo determinadas coisas. Nós não estamos preocupados com isso. Você tem que estar preocupado com o seu tempo. É no seu tempo que você vai construir, no seu tempo que você vai se formar, no seu tempo que você vai arrumar um bom emprego. Você não tem que comparar isso com outras pessoas. Talvez uma pessoa começou com 20, você vai começar com 25. Você pode dar o exemplo, quantos anos você se formou? Eu formei com 32. Então, Um ano, tem faz um gente que ano. sai da escola, fica um ano parado, já tá desesperado, achando que não vai dar Não certo vai dar mais, certo, que já quer desistir. porque o amigo conseguiu se formar, tá fazendo a faculdade e você não. Mas olha o exemplo, Exatamente. não tem essa. Eu te fiz a minha carreira toda durante, quase 14 anos que eu estou trabalhando na área de tecnologia, sem formação, né, porque eu fui correndo atrás de exemplos e claro, não estou dizendo que eu não estudei, eu fiz outros cursos que foram importantes, mas a formação que para algumas outras pessoas, alguns amigos foram fundamental para a carreira, para mim não foi. Mas isso não me abalou, eu não deixei isso tomar conta. Então eu acho que é um pouco disso, a gente tem que colocar na cabeça coisas positivas, exemplos vencedores e correr atrás, porque sem esforço não adianta. Se você Nós falamos isso no episódio anterior, se você não plantar, você não vai colher. Então, você tem que usar exemplos e se espelhar em pessoas que venceram sim, mas respeitar o seu próprio tempo, o seu próprio limite, né. E isso faz uma diferença muito grande, você vai se sentir bem, você não vai se sentir tão cobrado, não vai se sentir pressionado, você vai conseguir enxergar melhor as oportunidades e vai alcançar os resultados, talvez até maiores do que você mesmo está pensando, né. E aí quando você alcançar, você passa a ser esse exemplo, você passa a ser essa influência para outras pessoas que virão após você, né. Isso é um pouco de amor ao próximo também, né, Luan? Sim. Você ajudar as pessoas, não só com recursos financeiros, que às vezes é mais apelação do mundo hoje, doe aqui, doe ali e tal, e ajuda não sei o quê para pagar não sei o que lá. Você ajudar com influências, com pensamentos, com apoio psicológico, né, conversar com uma pessoa que precisa de um apoio, que está sem rumo, esses jovens de hoje em dia que querem conquistar tudo em pouquíssimo tempo, que vê a internet e acha que tudo é flores, não é. Só que também não é só espinhos. Você tem que encontrar o seu caminho e seguir bons exemplos e trilhar bons exemplos e quando você chegar, ser você o bom exemplo.
e demonstrar que é possível sim vencer, independente de onde você saiu, e é possível sim você dar o exemplo também, e aí as próximas gerações que virão após você, ou mesmo conhecidos, amigos, ou vai lá que você se torne uma pessoa pública, uma pessoa influenciadora na internet ou no esporte, você tem que ter uma responsabilidade dobrada. Eu acho, Luan, até complementando aqui, que quando você é uma pessoa pública, um político, um jornalista famoso, um jogador de futebol, um atleta bem-sucedido, um cantor, um artista, esse cara tem responsabilidade dobrada. Ele precisa demonstrar ainda mais que é necessário ser um bom exemplo, ele precisa ser esse bom exemplo, porque muitas pessoas estão se espelhando nele. E dependendo do público que ele lida, às vezes é um público infantil, aí ele tem que ser ainda mais responsável, porque muitas pessoas vão seguir o caminho dele. Se for um caminho ruim, cheio de problemas, você pode estar com uma grande parcela da população seguindo o seu mau exemplo, Luan. Quantos relatos a gente já ouviu de, vou usar aqui o exemplo de jogador de futebol, que fala que depois que começa a jogar em um grande clube, perde um pouco a liberdade, porque não pode mais fazer tal coisa, não pode mais frequentar tal lugar, porque sabe que tem responsabilidade não apenas com ele, com o clube, e o clube tem quantos seguidores? Milhões de seguidores, se você for ver um clube da Série A hoje no Brasil ou no mundo. Então ele não tá mais apenas lidando com ele, com o sonho dele, ele tá lidando com uma paixão de outras pessoas. Ele agora é um influenciador, então ele tem que fazer coisas corretas, não apenas para ele, foi o que a gente falou no começo do vídeo, mas também para pessoas. Agora não mais em casa, e sim para pessoas públicas que nem conhecem ele. Ou seja, ele pode estar influenciando uma pessoa que ele nunca vai ver na vida. Isso é o que acontece. E a gente começa a entrar já na parte de redes sociais, do que cresceu muito, a gente falou dos youtubers, dos influenciadores que vem crescendo cada dia mais no Instagram, no TikTok ou no Facebook. O quão a gente. Primeiro eu vou pegar o ponto do influenciado. Como ele pode filtrar o que ele tá acompanhando, o ídolo que ele está acompanhando, porque a gente tinha aquela famosa frase do rock and roll dos anos 80, dos anos 90, mais dos anos 80, que os meus ídolos morreram de overdose. Esse cara é Exatamente. seu ídolo? Eu tô deixando a pergunta no ar, que é já pro Renan entrar na parte de rede social. Mas os de hoje em dia, quem são os nossos ídolos nas redes sociais? Quem a gente acompanha? Eu, por exemplo, vou dar o exemplo do Silvio Santos, que é um cara que eu acompanho, que eu me espelho, que eu tenho essa admiração. Não chega a ser um ídolo, porque eu acho que eu não tenho nenhum ídolo assim na vida, a não ser Jesus Cristo. Só que é um cara que eu me espelho e posso dizer, entre aspas, um ídolo. Mas quem é os seus ídolos? E você, como ídolo, já deixando a pergunta para o Renan, que responsabilidade que eu tenho com pessoas que eu nem vou conhecer, mas eu tô tomando atitudes, tô fazendo, tendo atos que talvez vai influenciar a pessoa, quem sabe até perder tudo na vida ou ganhar tudo na vida, sendo bom ou ruim. Então, redes sociais, qual é essa importância da rede social, tanto como influenciado como influenciador, Renan? É você colocar na cabeça que você precisa dar o exemplo, porque como você falou, Luan, a pessoa que ela atinge esse nível, um cara que está no Instagram, por exemplo, ou um cara do YouTube que tem lá milhões de seguidores no canal dele, milhões de pessoas estão assistindo o seu conteúdo. Então você já tem uma responsabilidade ali de saber que você está chegando em locais que muitos famosos não conseguem chegar, né? Onde a mídia tradicional não consegue chegar. Já conseguiu e não é mais a fase dela. Exatamente. E aí você é o seu tempo agora. Então a sua responsabilidade, a nossa aqui no podcast. Qual que é a nossa responsabilidade no podcast que está crescendo, que está se tornando um conteúdo consumido aí nas redes sociais? É passar uma boa imagem, é passar informações com qualidade, com irreverência, sim, mas com qualidade. É até a preocupação de que, de repente, isso que nós estamos fazendo aqui, Luan, podem ter pessoas ouvindo e daqui a pouco se tornar um podcaster também. O cara Lógico. quer abrir um podcast, quer começar, dar esse exemplo. É possível, dá para chegar. Eu acho que as redes sociais têm esse poder forte de influenciar, tem esse poder amplo de chegar em vários lugares. Hoje é fácil consumir, é instantâneo o conteúdo, né? Então você tem que ter essa preocupação em saber o que, que você coloca no seu canal, na sua página do Instagram, saber até onde vai também os limites daquilo que você está colocando, né? Para não expor demais também a vida. E ao mesmo tempo ter a responsabilidade de se preocupar com o seu público final. Assim como uma empresa se preocupa quando ela está vendendo um produto, se o cliente vai ficar satisfeito e ele pode eventualmente não comprar mais, você que tem um canal, uma mídia social, você tem que se preocupar com o seu público final. O que, que ele está consumindo? Será que o conteúdo que eu estou
divulgando aqui é um conteúdo bom para ser divulgado, está acrescentando, está gerando valor, eu acho que é um pouco por esse caminho, Luan. As redes sociais têm esse poder forte de influenciar, e as pessoas que estão por trás, desenvolvendo e criando conteúdos, precisam se atentar a quem está consumindo e se aquilo que estão consumindo realmente é algo que está fazendo bem, né? E se não for, repensar. E quem está consumindo do lado de cá, se preocupar também em saber quais canais segue, quais páginas do Instagram, do Facebook, de qualquer outra rede social está seguindo também, e começar a filtrar aquilo que faz bem Ou e não, né? não aquilo que faz mal. Um exemplo rápido aqui. De repente a pessoa tem um impulso muito grande por compras, comprar sem necessidade. Se ele ficar consumindo páginas de loja, páginas que ofertam produtos, ele vai querer cada vez mais consumir produtos que eventualmente nem precisa. Então, ele começar a filtrar, eu não vou procurar tanto isso, vou procurar, de repente, outros conteúdos que gerem mais conhecimento, que agreguem mais, porque senão eu posso entrar nesse caminho e não voltar mais, Luan. E esse exemplo da compra, até o próprio marketing usa bastante dos influenciadores para manda um produto para o influenciador para ele divulgar no canal, porque aí milhões de pessoas vão ver e falar, cara, o cara que eu acompanho aqui, o youtuber X, ele compra esse negócio, ele compra esse produto, eu também quero. Então já faz parte de um marketing também que antes era para TV, agora é com os influenciadores. Eles mandam tal produto para tal influenciador, lançam um produto, manda para eles, fala, ó, divulga aí, a gente vai te pagar um valor, e aí tudo que você vender vai ter uma porcentagem. E ele posta no canal, e as crianças principalmente, os jovens, vê aquilo e começa, não, eu preciso comprar, e vira febre. Você vê como que é importante a gente ver o que está seguindo, e a responsabilidade do influenciador de pegar um produto e falar, cara, isso aqui é a minha marca, meu nome, que o nome da pessoa virou a marca, eu confio, eu compro. Será que é uma coisa boa ou não? Será que ele usaria aquilo que ele está Então, vendendo? será Né? que é de confiança? Então, Exato. essa é a importância das redes sociais. E a gente vai entrar aqui naquela reta final, aquelas conclusões, e deixando uma pergunta para você que está em casa também, e para o Renan fazer as considerações finais. Renan, qual é a importância, já puxando as redes sociais, qual é a importância e também dá para fazer o bem sem mostrar? Porque parece que todo mundo hoje em Hoje. dia, quando faz uma ação, você falando de doação no começo do podcast, que parece que tudo é doação de dinheiro. Quando faz uma doação, faz uma ação para alguém, vai lá e registra, posta. Será que é bem assim mesmo? Será que esse registro de doação, esse registro de fazer o bem, é para influenciar mesmo outras pessoas a fazerem o mesmo? Ou é apenas para divulgar o próprio nome como um cara caridoso, um cara que tem uma boa alma? Comente aí o que você acha e Renan, considerações finais depois. Essa parte aí é legal, você tem que ajudar as pessoas, sem se preocupar se aquilo está sendo veiculado, se tem alguém filmando. Eu acho que ajuda de coração é quando você não se preocupa com isso, você se preocupa se de fato a sua ajuda está fazendo bem à pessoa a quem você está ajudando. Aí não estou falando de dinheiro, estou falando de qualquer coisa. Quando você se preocupa em saber se tem alguém filmando para você postar e querer mostrar, isso tá até na Bíblia, né. Eu acho que aí você já recebeu o seu bem, né. A Bíblia fala que se você ajudar e só e faça em oculto, né, porque aquilo Sim. que está em oculto Deus recompensará publicamente. Agora se você não faça como aqueles que ajudam e falam para todo mundo, aí Deus fala que ali você já recebeu a sua recompensa. Então eu acho que é um pouco isso, você ajudar as pessoas sim, todos nós precisamos ajudar, independente do que for, mas não se preocupar em mostrar isso publicamente. Não ser o mais importante, né. Você se preocupar só na pessoa com quem está ajudando em ajudar de fato. Pessoal, eu quero agradecer demais mais uma vez a audiência de cada um de vocês, agradecer os nossos patrocinadores mais uma vez. Obrigado. Agradecer a Mayara, né, que está no apoio aqui com a Com gente, certeza. a É a Aline cameraman. está no apoio conosco aqui também, são os bastidores aqui do Fala e Fala. Muito obrigado mais uma vez. Fique ligado aí nas novidades que serão muitas e forte abraço. Até mais, pessoal. Valeu. Valeu, até mais. Tchau.